Comigo a palavra de Deus em Gênesis 3, dos versos de 1 a 5. Gênesis 3, versos de 1 a 5. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Gênesis 3, versos de 1 a 5. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O tema da nossa meditação é ilusões nocivas. Ilusões nocivas. Deus, nós mais uma vez te exaltamos, te bendizemos, pelo privilégio que temos de estarmos aqui com o intuito de cultuarmos ao Senhor. Neste momento desejamos ouvir unicamente a voz do Senhor. Assim sendo, que tu venhas falar conosco em o nome de Jesus. Amém e amém. Ilusões nocivas. Meus irmãos e minhas irmãs, segundo os dicionários, ilusão é o engano dos sentidos ou da mente, que faz com que se interprete erroneamente um fato ou uma sensação. Segundo o grande filósofo do século XVIII, Immanuel Kant, há na razão humana uma ilusão natural e inevitável. Alguém já disse que a ilusão tem a capacidade de ofuscar a razão para que não se possa discernir a realidade dos fatos. Em outras palavras, nós podemos dizer que ilusão significa enganar, sofismar. O nosso tema, ilusões nocivas, é porque em Gênesis 3, dos versos de 1 a 5, eu entendo que encontramos algumas ilusões que eu chamo de ilusões nocivas. Ou seja, em Gênesis 3, dos versos de 1 a 5, temos Satanás iludindo os regentes do jardim do Éden, Adão e Eva. Nós temos Satanás propalando algumas ilusões nocivas, danosas, prejudiciais, alguns enganos nocivos, prejudiciais, danosos. Quais são esses enganos ou quais são essas ilusões? Vejamos. Primeira ilusão, que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. Esta é a primeira ilusão nociva propalada por Satanás aos regentes do jardim do Éden, isto é, Adão e Eva. Que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. É o que destaca o verso 1, em sua parte final. É assim que Deus disse, ressalta Satanás: não comereis de toda a árvore do jardim? O diabo distorce a palavra de Deus com o propósito de pôr a bondade de Deus em dúvida. Nós temos aqui no final do verso 1 uma pergunta astuta, cujo propósito é questionar a bondade de Deus, é pôr em dúvida a bondade de Deus. Isto porque Satanás distorce
a palavra de Deus quando, na pergunta, afirma: Deus disse que vocês não podem comer de nada ou de nenhuma árvore que existe no jardim. Eva, então, versos 2 e 3, corrige Satanás, dizendo: não, não, não. Nós podemos comer, exceto de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Satanás pretende fazer aqui é fazer com que Adão e Eva passassem a questionar a bondade de Deus. Em outras palavras, Satanás está dizendo: Deus é bom, porque Deus deixou vocês no jardim, cercados de várias árvores, vários frutos, e Deus está proibindo vocês. Aí Eva está dizendo: não é bem assim. A primeira ilusão nociva de Satanás, propalada aos regentes do jardim do Éden, é que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. Irmãos e irmãs, assim como Adão e Eva, nós não fomos chamados para julgarmos a palavra de Deus, ou o caráter de Deus a partir da sua própria palavra. Nós fomos chamados a obedecermos a Deus. Nós fomos chamados a não questionarmos a palavra de Deus, a não passarmos a julgar a palavra de Deus a partir do entendimento que essa pode estar certa ou errada, de maneira nenhuma. Nós fomos chamados para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Há muita gente que passa a questionar a palavra de Deus. Vocês sabem disto? Nós vivemos em uma época onde existem inúmeras filosofias que questionam a palavra de Deus, precisamente no que diz respeito às questões éticas, no que diz respeito às questões comportamentais. Nós vivemos em um contexto social, mundialmente falando, onde o homem tem vivido na contramão da palavra de Deus, tem dado ouvidos à voz da serpente. Tem dado ouvidos à voz da serpente. A partir do 2º século depois de Cristo, surgiu em Alexandria um movimento que passou a dizer que nós não devemos interpretar o Antigo Testamento literalmente, quando mesmo ressalta que Deus mandou matar alguns povos. A partir daí surgiu o método conhecido, o método de interpretação, conhecido como método alegórico, que tentou suavizar, que tentou dizer: não é bem assim. Não é bem assim. Nós vivemos, meus irmãos, infelizmente, quando observamos a sociedade dos nossos dias, em uma época onde a palavra de Deus tem sido questionada. Eu volto a dizer, nós não fomos chamados para julgarmos, para avaliarmos a palavra de Deus. Nós somos chamados para vivermos de acordo com a palavra de Deus. O intento de Satanás aqui é fazer com que Eva passasse, assim como Adão, a ter dúvidas do que Deus havia dito e, por conseguinte, passasse a duvidar da bondade de Deus, passasse a questionar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Eu e você, nós não fomos chamados para julgarmos a palavra de Deus. Nós não fomos chamados para submetermos a palavra de Deus à nossa consciência, à nossa subjetividade, à nossa experiência. Nós fomos chamados para vivermos de acordo com a palavra de Deus. A segunda ilusão, propalada por Satanás, segunda ilusão nociva, propalada por Satanás aos regentes do jardim do Éden, isto é, Adão e Eva, foi que a obediência à palavra de Deus a desobediência, melhor dizendo, a palavra de Deus, não trará juízo. Que a desobediência à palavra de Deus não trará juízo. É o que destaca o verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Primeiro, o diabo tenta distorcer a palavra de Deus com a finalidade de questionar a bondade de Deus.
Segundo, o diabo vai dizer o seguinte: o descumprimento da palavra de Deus não desdobrará em juízo. Vocês não vão morrer. Vejam que o diabo tenta dizer o seguinte: a desobediência à palavra de Deus não vai trazer juízo. Vocês sabem que Deus havia dito, verso 17 do capítulo 2 de Gênesis, que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz o verso 17, haveriam de morrer. Haveriam de morrer. Morte espiritual instantânea, imediata. E sujeição à morte física. Você sabe que nós vivemos em uma época, até entre os evangélicos, onde se escuta: Deus é amor. Então Deus não vai te punir se você desobedecer a Deus. Não é bem assim que nós devemos interpretar, que nós devemos entender a palavra de Deus. Isso é um discurso que vem do diabo. O diabo tentou fazer com que Adão e Eva entendessem que o que Deus havia dito não devia ser visto ou entendido literalmente. Se Deus disse: não coma, porque se vocês comerem, vocês vão morrer, vocês vão ser punidos, haverá de serem julgados e punidos, nós não devemos comer. No caso de Adão e Eva, não deveriam comer. O diabo então começa a tentar persuadir Adão e Eva de que a obediência à palavra de Deus não haveria de trazer juízo sobre os mesmos. E vocês sabem que quando Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o juízo veio. Adão e Eva, persuadidos por Satanás, desobedecem a Deus, seguindo a ilusão nociva de Satanás, de que a desobediência não haveria de trazer juízo sobre suas vidas. Estavam enganados, porque iludidos por Satanás haviam sido. Irmãos, quando Deus diz que nós não devemos fazer alguma coisa, porque se viermos a fazer, nós vamos ser punidos, as consequências hão de vir, nós não devemos fazer. Há muitos cristãos iludidos, enganados, de que a vida com Deus não requer obediência, não requer fidelidade a Deus, compromisso com Deus, e levam a vida com Deus sem compromisso. Não levam a sério a vida com Deus, não levam a sério o que a palavra de Deus diz. Adão e Eva não levaram a sério o que Deus havia dito. Foram enganados, sofismados por Satanás. Nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, que entender que relacionamento com Deus deve ser pautado na palavra de Deus, e a palavra de Deus pede a mim e a você obediência. Desobediência à sua palavra, a consequência é juízo, disciplina, punição. Disciplina e punição, ambos expulsos do jardim, distantes de Deus. O que Deus disse aconteceu. Envolveu os regentes do jardim, isto é, Adão e Eva. Tem muita gente vivendo na vida de maneira amarga, de maneira doída, transtornada, prejudicada, agonizante, porque não está dando ouvidos à palavra de Deus. Porque não tem levado a sério o que a palavra de Deus disse. Se nós observarmos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar o povo de Israel, em alguns momentos, não dando ouvidos à palavra de Deus, por meio da boca dos profetas. Jeremias, Isaías, Ezequiel.
Jeremias dizia: vocês estão rendidos aos ídolos, à idolatria, voltem a Deus. E o povo não deu ouvidos, vocês sabem, à voz de Jeremias. Passou a ouvir as ilusões nocivas dos falsos profetas, que diziam: não haverá destruição, não haverá juízo, não haverá punição. E a palavra de Jeremias não foi obedecida, portanto a palavra dos falsos profetas, as ilusões dos falsos profetas foram seguidas, e veio o juízo, o cativeiro babilônico, vocês sabem disso. O povo foi levado para o cativeiro, ficou 70 anos subjugado, debaixo de escravidão. Se a palavra de Deus diz: não faça, porque se você fizer, você vai ser punido, não faça. A gente está vivendo, volto a dizer, em uma época onde existem púlpitos brasileiros dizendo: isto que os cristãos propagam hoje com relação à sexualidade é ultrapassado. Homem deve se envolver com homem. Você pode se deitar sendo homem com uma mulher antes do casamento. Hoje, infelizmente, meus irmãos, nós temos ouvido isto da boca de homens que se dizem homens de Deus. Um pastor muito conhecido em nosso país, precisamente no estado de São Paulo, recentemente disse que os gays devem ter orgulho de serem gays. Pastor! Tem muita gente dando ouvidos à voz da serpente, tem muita gente dando ouvidos às ilusões nocivas da serpente. Terceira ilusão nociva, propalada por Satanás aos regentes do jardim do Éden, isto é, Adão e Eva. A possibilidade do humano tornar-se divino. A possibilidade do homem tornar-se Deus. É o que destaca o verso 5. Primeiro, o diabo distorce a palavra de Deus, dizendo que Deus havia proibido Adão e Eva de comerem das árvores do jardim, com a finalidade de fazer com que ambos questionassem a bondade de Deus. Segundo, o diabo diz o seguinte com relação à desobediência: não vai acontecer nenhuma punição. Duas ilusões. Terceira ilusão: a possibilidade do humano tornar-se divino, a possibilidade de Adão e Eva tornarem-se deuses na terra. É o que destaca o verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, Satanás ilude os regentes do jardim, Adão e Eva, a pensarem que o ingerimento da substância do fruto do conhecimento do bem e do mal tornaria-os divinos. Vocês vão se tornar deuses. Deus não quer que vocês venham comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do momento que vocês ingerirem a substância do fruto da árvore do conhecimento do mal, automaticamente vocês vão se tornarem deuses. Síndrome do próprio Satanás. Vocês sabem que Satanás no céu rebelou-se contra Deus. Segundo Isaías, capítulo 14, o diabo tentou tomar o lugar de Deus, imaginando que podia se tornar Deus. Não há possibilidade da criatura tornar-se criador. Não há possibilidade do humano tornar-se divino. Irmãos, quando nós vamos para a história da igreja, nós vamos perceber que esta ilusão nociva de Satanás, hoje, se tornou o que nós podemos entender ser talvez o maior prejuízo teológico em se tratando da igreja evangélica brasileira. Teologia da prosperidade, teologia do triunfo.
e tantas outras teologias, a confissão positiva desenvolvida por Kennedy Reagan, um norte-americano, que dizia explicitamente que há a possibilidade de nós nos tornarmos deuses a partir da regeneração. No final da década de 90, início dos anos 2000, no Brasil, vocês sabem disso, creio eu, uma mulher chamada Valnice Milhomes propalou esse entendimento da confissão positiva de Kennedy Reagan, onde ela reproduziu o entendimento de Kennedy Reagan que nós poderíamos nos tornar deuses na terra. A ilusão nociva da serpente. Na história da igreja, a gente percebe movimentos que haviam seguido nas entrelinhas esse entendimento, porque isso tem a ver com o desejo do homem de se tornar autônomo, senhor de si mesmo, dono da sua própria vida, tornar-se divino, tornar-se igual a Deus. No meu entendimento, vocês vão se tornar autônomos, independentes, donos das suas próprias vidas. A gente vive numa época onde o homem tem se comportado como se fosse o seu próprio Deus. A gente vive em uma época onde, infelizmente, o homem tem se portado como sendo capaz de maestrar a sua própria vida na vida. A ilusão da serpente. Quando a gente observa a história da humanidade, a gente vai ver movimentos e mais movimentos, encabeçados por homens, dizendo abaixo a Deus, nós somos o nosso Deus. A partir do século XVIII, surge um movimento no Ocidente, cujo principal propósito foi destituir Deus da consciência do homem ocidental, dizendo ao próprio homem ocidental, você é seu próprio Deus. Não há possibilidade do humano tornar-se divino, não há possibilidade de alguém que foi feito por Deus tornar-se autônomo, independente na vida, sem a sustentação, sem a manutenção de Deus. O diabo quis colocar na cabeça de Adão e Eva a ideia de que podiam viver sem Deus, de que podiam determinar o curso da sua própria existência na existência. O diabo quis inculcar na cabeça de Adão e Eva que podiam andar com suas próprias pernas. O diabo quis colocar na cabeça de Adão e Eva, vocês podem viver sem bater em continência a Deus. O discurso do diabo, esse discurso, essa ilusão nociva está nos centros educacionais formais, nas universidades, nas escolas. A gente encontra hoje um homem pós-moderno vivendo como se fosse o seu próprio Deus na terra. Vivendo como se Deus não existisse. Nietzsche, no século XIX, disse que Deus havia morrido. Sartre disse que o homem é o seu próprio Senhor. Os reis do Egito se apresentavam como deuses. Os césares romanos se apresentavam como deuses. A história está cheia de homens que se apresentavam como deuses na terra, capazes de determinar o destino da vida de muitos outros homens. A ilusão nociva. E o dano aqui tem a ver com a ideia de que nós podemos viver sem Deus, que nós podemos dar conta da nossa vida sem Deus. O diabo quer fazer com que Adão e Eva entendessem que eles podiam viver na terra sem a bênção de Deus. Vocês vão ser iguais a Deus. Vocês não vão precisar bater continência para ninguém. Vocês vão viver de acordo com seus entendimentos, de acordo com suas paixões, de acordo com seus interesses. Chega de ficar prestando relatório ao final da tarde todos os dias para Deus.
Irmãos, nós temos que entender que o desejo da serpente, que o desejo do diabo é fazer com que venhamos a viver na vida como se não precisássemos de Deus. O diabo tentou fazer isso com Jesus. Mateus capítulo 4, Jesus no deserto. Transforme estas pedras em pães. Você está com fome. Você pode transformar essas pedras em pães. Você não precisa da intervenção de Deus. Mate sua fome. Mesma tática, linguagem nova, mesma proposição, fazer com que Jesus rompesse com Deus, fazer com que Jesus viesse a viver de acordo com sua vontade, de acordo com a sua necessidade circunstancial. Foi isso que o diabo fez no Éden e conseguiu. Logrou êxito. Adão e Eva cederam, Adão e Eva caíram. Foram envolvidos pela ilusão, pelo engodo de Satanás. Quarta e última ilusão, nociva propagada por Satanás aos regentes do Jardim do Éden, foi que a fórmula para o humano tornar-se divino é o conhecimento do bem e do mal. O diabo diz: vocês podem se tornarem deuses. Vocês podem se tornarem autônomos, independentes. Vocês podem viver na terra sem prestar relatório a ninguém. Rompam com Deus, se tornem independentes. E o segredo para isso é a obtenção do conhecimento do bem e do mal. A fórmula mágica, a alquimia que proporcionará essa transformação em vocês é o conhecimento do bem e do mal. É o que ele diz aí no versículo 5, porque Deus sabe, Deus tem ciência, Deus está certo que no dia em que dele comerdes, ou seja, do fruto do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo está dizendo, o segredo da divindade está no conhecimento do bem e do mal. E Deus não quer que vocês passem a possuir isto. Daí a razão da proibição. Comam. E vocês, por conseguinte, vão se tornar deuses. A ideia de que o conhecimento proporciona autonomia. Foi esse o entendimento do homem ocidental a partir do século XVIII. O movimento filosófico conhecido como iluminismo propagou que o homem, por meio da sua razão, podia conquistar mundos e fundos. Foi a época da razão. Abaixo Deus, o enaltecimento da razão, do conhecimento. Vocês vão obter o segredo da divindade, a fórmula da divindade, a alquimia, capaz de transformar o humano em divino, quando vocês conhecerem o bem e o mal. É o conhecimento, o gnosticismo. No século II, depois de Cristo, propôs a mesma coisa. A gnose, o conhecimento é libertador, possuir o conhecimento, possuir a experiência existencial do que é mal e do que é bom, implica em ser como Deus. E vocês sabem disso, que o homem, por meio do conhecimento, por meio da razão, se coloca no lugar de Deus. A medicina e as suas descobertas estão aí para ratificar isto, para comprovar isto, e tantas outras coisas que nos envolvem hoje. Só que conhecer o bem e o mal, no contexto de Gênesis, não tem a ver com experimentar intelectualmente algo capaz de mudar a estrutura de ser do humano, de humano para divino. Tem a ver com experimentar comunhão com Deus, conhecimento do bem, e descomunhão com Deus, conhecimento do mal. Eles não iam, a partir do momento
que comessem como comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, se tornarem iguais a Deus. Pelo contrário, eles iam, como aconteceu, experimentar a descomunhão com Deus. O conhecimento do bem e do mal aí significa ter comunhão com Deus e ter descomunhão com Deus. Eles haviam experimentado a comunhão com Deus no jardim, eles haviam andado com Deus, eles haviam se relacionado com Deus, eles haviam experimentado o que é bom. E quando eles rompem com Deus, quando eles violam o mandato espiritual, desobedecem a palavra de Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles experimentam o mal, a descomunhão, diz o texto de Gênesis, a partir do verso 22, que ambos os agentes, isto é, Adão e Eva, foram expulsos do jardim do Éden. Conhecer o bem e o mal não é se tornar igual a Deus. Conhecer o bem e o mal é ter tido uma experiência com Deus de comunhão. Bem, e por conseguinte, por conta da desobediência, uma experiência de descomunhão, de distância de Deus. Mal. Eles, Adão e Eva, que haviam experimentado comunhão com Deus, passam a experimentar a descomunhão, o mal, o fel existencial, a tragédia existencial, oriunda da queda, oriunda da desobediência. Passam a ter a consciência do que é conhecer o bem e o mal. Conhecer o bem é ter comunhão com Deus, é ter trânsito nesse relacionamento, ter acesso, é ter livre acesso a Deus. Conhecer o mal é ser impedido de se relacionar com Deus. E a existência passa a ser envolvida de ambos pela maldade, porque Deus pune ambos os regentes, expulsa-os do jardim, e a humanidade passa a viver em maus lençóis, distante de Deus, alienada de Deus. Mas Deus disse, Gênesis 3,15, que o mal haveria de ser destroçado, que a descomunhão com Deus haveria de ser vencida, quando o descendente da mulher, isto é, Jesus, anos depois, viesse a morrer na cruz, como ocorreu. Jesus morreu na cruz, vocês sabem, para proporcionar à humanidade comunhão com Deus. A humanidade eleita, os eleitos de Deus, comunhão com Deus. Eu concluo essa mensagem, meus irmãos, destacando alguns pontos. Primeiro, é que Satanás é a fonte dessas ilusões. É o que diz o verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Em Apocalipse 12, verso 9, Satanás é chamado de a antiga serpente. A fonte dessas ilusões é o diabo. A fonte de tudo que conclama a humanidade a viver distante de Deus e desobedecendo a palavra de Deus é o diabo. O diabo é a fonte de todas essas filosofias ilusórias que dizem: vivam de acordo com seus intentos, vivam de acordo com a sua subjetividade. O diabo é a fonte. São ilusões nocivas porque o homem tem rendido a elas e tem vivido amargamente no palco da existência. O diabo é a fonte dessas ilusões. Segundo ponto, o propósito dessas ilusões nocivas é fazer o obediente a Deus tornar-se desobediente. Verso 2. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto, verso 3, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A intenção do diabo é fazer com que Eva e com que Adão desobedecessem a Deus. O propósito dessas ilusões nocivas, desses enganos filosóficos da atualidade, que tem Satanás por pai, por cabeça, por inspirador, é fazer com que a humanidade, e até às vezes o povo de Deus,
viver distante de Deus. É desvirtualizar pessoas do caminho da verdade. Terceiro e último ponto: distorcer o verdadeiro teor da palavra de Deus. Terceiro propósito dessas ilusões: distorcer a palavra de Deus. A gente vive em uma época onde existem inúmeras traduções da palavra de Deus, inúmeras interpretações, uma quantidade enorme de doutrinas, uma quantidade enorme de pessoas dizendo e falando que representam a Deus e falam em nome de Deus, que são bocas não de Deus, mas da serpente. O diabo usa a palavra de Deus com o intuito de confundir, com o intuito de desencaminhar pessoas. O propósito de Satanás, quando mesmo propaga essas ilusões nocivas, é distorcer o verdadeiro teor da palavra de Deus. É descredibilizar a palavra de Deus. É de dizer o seguinte: não confiem no que a palavra de Deus diz. Não confiem. Foi isso que o diabo fez. Quantos hoje estão andando com a palavra de Deus? Conhecem a palavra de Deus de maneira distorcida, porque estão dando ouvidos à voz da serpente. Estão dando ouvidos à voz da serpente, isto é, de Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos, em observando-nos a vida de Adão e Eva, neste contexto, entendermos que existe um inimigo chamado Satanás, que faz uso da palavra de Deus de modo distorcido, com o propósito de fazer com que nós venhamos a desobedecer a Deus, com o propósito de fazer com que nós venhamos a viver na vida como se pudéssemos viver sem sermos dependentes de Deus. Nós precisamos estar certos de que a desobediência à palavra de Deus causa punição, traz juízo, consequências amargas. A humanidade está do jeito que está porque um dia seu representante, isto é, Adão, desobedeceu a Deus, dando ouvidos às ilusões nocivas de Satanás, imaginando a partir do que Satanás disse que podia viver sem Deus. As consequências vieram e a humanidade passou a viver de modo amargo na vida. Caim mata Abel. As tragédias, os assassinatos começam a acontecer porque as ilusões nocivas de Satanás foram ouvidas, foram escutadas. Que Deus tenha compaixão de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos preserve, que Deus cuide da nossa mente e do nosso coração, para que a voz da serpente não alcance os nossos ouvidos, para que a voz da serpente não alcance o nosso coração, para que o discurso da serpente não alcance a nossa casa, não alcance os nossos, não nos pegue, não nos prenda, não nos envolva. Ponha-se de pé.